Bom, boa noite aos nossos colegas participantes dessa série de encontros, né, em que comemoramos os 60 anos do Eightfold Way, e obrigado ao Matheus, né, por essa noite de domingo, né, estar conosco ajudando na gravação. Na verdade, ajudando não, fazendo a gravação. Portanto, hoje nós temos, né, desse ciclo, né, do Professor Global, comemorando os 60 anos do Eightfold Way, o encontro número 4, que é o final. Na verdade, é o quinto encontro, mas o encontro 3 foi dividido em parte 1 e parte 2. Então, é o encontro 4, mas, na verdade, é a nossa quinta reunião. E hoje nós vamos falar nos números quânticos finais, os números quânticos finais de sabor, ou também chamadas as novas cargas de sabor. O charme, o bottom e o top. A primeira carga de sabor da qual nós tínhamos falado foi a estranheza, que dominou os anos 50 e os anos 60. A partir dos anos 70, as novas cargas de sabor são o charme, o bottom e o top. E lembrando também, né, que nós vamos estar, no final, chamando a atenção para a nossa tabela final de números quânticos. Nós estamos construindo, né, temos construído ao longo desse ciclo de 5 palestras, a inserção gradativa dos números quânticos das partículas elementares. E nós estamos também aproveitando para contextualizar, não só chegar no problema em si, que é a nossa meta, que é o Eightfold Way e os números quânticos, mas mostrar um pouco o panorama paralelo que se desenvolvia na física. Sendo esse nosso último encontro, nós vamos estar falando, então, que vai abranger, esse nosso último encontro vai abranger, sobretudo, o período de 1970 a 1974, quando, em 1974, finalmente se instaura, se institucionaliza o modelo padrão da física de partículas. E, nesse período, nós temos esse contexto. Eu queria chamar a atenção para o contexto, uma época extremamente vigorosa, uma época efervescente de novas descobertas experimentais, novas propostas teóricas e um grande modelo que está surgindo, que é um modelo padrão, do qual nós vamos falar no final e apresentar que, apesar de ser um modelo, né, hegemônico na física atual, ele apresenta 12 problemas bastante sérios. Como toda boa teoria física, ela é limitada, e nós vamos mostrar, então, quais são os 12, digamos, trabalhos de Hércules que deveriam ser realizados para que o modelo padrão possa melhorar o seu status epistemológico. Então, nós temos, nesse período, a previsão teórica e a posterior detecção do charme através do estado ligado chamado charmônio, que é charme e anticharme. São os mesons com charme, que aparecem, então, a partir de 1974, na chamada Revolução de Novembro de 1974. Temos a previsão, em 1973, de 2 novas cargas de sabor, os 2 novos números quânticos de sabor, o bottom e o top. O bottom muitas vezes também é chamado de beauty, beleza. A beleza e o top, ou o bottom e o top, que é, na verdade, a previsão de uma terceira família de quarks, que depois acaba, ao longo do tempo, inclusive, sendo descoberta, inclusive na década de 90, né? Em 95 é anunciada a descoberta do top. A descoberta das correntes neutras no CERN, no experimento Gargamel, que reforça muito a previsão da teoria eletrofraca de existência de correntes neutras, correntes de neutrinos. Um ponto importantíssimo de, vamos dizer assim, de consolidação das teorias de Young-Mills, que é o programa bem sucedido de renormalização das teorias quânticas de Young-Mills. Abre-se o período de intensificação do estudo das anomalias, o que é também um tópico muito importante, né, no desenvolvimento do modelo padrão, a formulação da QCD, em 1972, e a formulação final do modelo padrão, em 1974. E dá-se partida à era não perturbativa, ao estudo de fenômenos não perturbativos e do confinamento, fenômenos não perturbativos extremamente importantes na QCD, quando a gente vai discutir a questão
que indica, né, que a constante de acoplamento das interações fortes, a constante de acoplamento da QCD, ela se torna muito grande para grandes distâncias, quer dizer, o problema infravermelho, e aí o problema infravermelho pede talvez uma análise não perturbativa. Então, os aspectos não perturbativos são inaugurados a partir de 74 e vão se tornando cada vez mais importantes no estudo do confinamento. Aqui só relembrando que no nosso encontro 2 nós falamos de uma previsão muito inicial do Charme, de um quarto quark, a previsão feita por Tariani e Teplitz, né, sobre esse SU4, né, quer dizer, as atribuições SU4 para as ressonâncias vetoriais, e o trabalho do Bjorken e do Glashow sobre também a simetria SU4 na física de partículas elementares. Esse SU4, então, então, por isso que eu coloco aqui, né, digo aqui, um trabalho, um outro paper pré-Charme. Então, esses dois papers aqui, eles antecipam a existência de um quarto quark. Vamos observar que nós estamos falando de algo muito antecipador, porque em 1963 estavam sendo propostos os 3 primeiros quarks, e o Tariani Teplitz e o Bjorken e Glashow já começam a avançar a hipótese de uma quarta família, de um quarto sabor de quark, que seria o sabor do Charme. Então, é algo muito antecipador. Essa antecipação vai ser revigorada em 1970, mas a descoberta experimental só vai se dar em 1974. Então, mais uma vez, eu estou querendo chamar a atenção aqui para os, né, para os jovens estudantes que estão entrando na área, ou mesmo aqueles que não são da área, a importância, né, de se fazer hipóteses de previsão baseadas no estudo das simetrias. O quanto o estudo das simetrias, a metodologia das simetrias, ela é forte no sentido de fazer previsões de longo alcance. Então, nesse contexto aqui, 63, 64, os 3 primeiros quarks estavam sendo propostos, o quark U, o quark D e o sabor estranho, S, sem terem ainda sido descobertos. A descoberta só se dá em 68, 69, 70, nesse período do SLAC, mas basicamente em 1969, que se anuncia a descoberta. Então, antes mesmo de terem sido descobertos os 3 primeiros sabores, já se fala num quarto sabor de quark. Então, é importante chamar atenção para esse aspecto de previsão de longo prazo da ideia das simetrias. Então, abre-se a década de 70, nós tínhamos no encontro anterior ido até o final de 60, a década de 60 terminando em 69. Aqui eu apenas fiz esse slide de revisão da antecipação do Charme. E aí eu disse, acabei de dizer que esses 2 trabalhos antecipam, teoricamente, a existência de um quarto quark. E aqui, nesse trabalho de 1970, Glashow, Iliopoulos e Maiani instituem aquilo que se chama o mecanismo DIM, são as iniciais, Glashow, Iliopoulos, Maiani. Então, esse mecanismo DIM é um mecanismo que subsidia um aspecto fenomenológico que é a predominância das correntes neutras sem violação do sabor, sem violação da estranheza na época. Então, a questão é que uma supressão bastante acentuada das correntes neutras com violação de sabor, com mudança de sabor nas interações fracas, eles precisavam apresentar um mecanismo para isso. E aí, esse mecanismo é um mecanismo DIM, e para isso eles introduzem o quarto quark. Então, a necessidade de se compreender por que as correntes neutras das interações fracas predominantemente conservam o flavor, conservam o sabor, isso só foi possível adotando princípios da mecânica quântica se houvesse um quarto quark, e não apenas com 3 quarks. Precisava haver um quark que fizesse, né, a parceria. Nós temos o quark estranho, precisava haver um outro quark que estivesse fazendo parceria com o quark estranho. Nós tínhamos o quark U e D num dublete, e o quark S separado. Então, eles preveem um quarto quark que vai formar um dublete, que é o Charme com o estranho. Então, é a previsão teórica mais revigorada, mais consolidada de um quarto quark. E vamos colocando o contexto, isso em 1970,
previsão teórica. Vamos chegar na descoberta experimental em 74. Mas, enquanto vai se desenvolvendo esse aspecto da física de partículas, vamos ver o que vai acontecendo paralelamente na teoria quântica de campos, lembrando-se do contexto, que, basicamente, ao longo da década de 60, sobretudo entre 63 e 68, 69, as teorias quânticas de campo foram colocadas numa situação mais secundária, mais periférica, dando lugar predominantemente à teoria do bootstrap, como eu falei da outra vez. Mas com esses fenômenos que foram descobertos no SLAC, nos experimentos do espalhamento profundamente inelástico, chegou-se à conclusão desse aspecto aqui, do aspecto do comportamento das interações a pequeníssimas distâncias, quando se fala, então, da simetria de escala. Portanto, com a compreensão nos experimentos do SLAC de que nós já tínhamos falado, né, na década de 60, 69, 70, no final da década de 60, 68, 69, 70, com a descoberta, né, dos quarks, né, por Bjorken e Pascos, Feynman propondo a existência dos partons, ficou claro que os constituintes dos prótons e dos nêutrons, portanto, os quarks U e D, eles tinham a propriedade de que, a pequeníssimas distâncias, a interação entre eles se tornava muito fraca, eles se tornavam partículas livres. É o fenômeno da liberdade assintótica. Então, o fenômeno da liberdade assintótica foi o fenômeno que reabilitou as teorias quânticas de campo através desse conjunto de equações chamadas equações do grupo de renormalização de Kalan-Zimansky. Então, são os dois trabalhos, esse trabalho do Kalan, de 1970, no Physical Review, e esse trabalho do Zimansky, que é um trabalho um pouquinho mais matemático, na Communications of Mathematical Physics. Esses dois trabalhos juntos, eles levam a proposição das chamadas equações do grupo de renormalização de Kalan-Zimansky, que é quando, então, fica clara a noção de função beta das constantes de acoplamento e análise da função beta, né? Quer dizer, aí eu estou entrando num trabalho, dando apenas uma informação técnica, sem explicar nada, de que essa função beta, que é uma função que depende das constantes de acoplamento, né, dos parâmetros do modelo estudado, essa função beta sendo negativa, isso significa que a constante de acoplamento ela tem um regime de decrescimento à medida que a energia aumenta, ou ela decresce à medida que a distância diminui. Isso é o fenômeno da liberdade assintótica. Então, foram as equações de Kalan-Zimansky, das teorias quânticas de campo, que abrem caminho para a compreensão da liberdade assintótica que foi, então, empiricamente verificada nos experimentos do SLAC. E isso reabilita, então, a teoria quântica de campos. Então, é importante a gente perceber que, nesse momento que nós estamos caminhando para a descoberta do charme, a teoria quântica de campos, ela reemerge dos labirintos onde ela tinha se escondido nos anos de predomínio do bootstrap. Se pensava que o bootstrap fosse a melhor teoria para descrever as interações fortes, e acaba se vendo que não. As teorias quânticas de campo, elas são compatíveis com o conceito de liberdade assintótica, e a liberdade assintótica não fica óbvia, ela não é compatível com a teoria do bootstrap. Paralelamente, ainda nós estamos em 1970, começa-se, então, a se rever, já que a teoria de Young-Mills tinha dado um bom sucesso como uma teoria clássica para descrever as interações eletrofracas, agora a questão era, vamos ver a teoria de Young-Mills a nível quântico, o que acontece quando nós estamos introduzindo a quantização das teorias de Young-Mills. Então, é o ponto de partida para a renormalização. E a discussão também da massa nas teorias de Gage, discussão da massa que já vinha sendo encaminhada através dos trabalhos de 63, 64, 65, dos quais, né, o que ficou mais conhecido foi o mecanismo de Higgs. Então, essa discussão de renormalização e de introdução de massa nas teorias de Gage, mais propriamente dizendo, nas teorias de Young-Mills, ela é retomada nesse trabalho interessantíssimo aqui do David Bower, nesse Annals of Physics, 1970. Esse é um trabalho lindíssimo de ser lido. Eu recomendo aos estudantes, quando forem estudar o formalismo, né, a metodologia da integral de caminho
na quantização das teorias quânticas de campo, de passarem por esse trabalho aqui. Ele é um trabalho muito ilustrativo no que diz respeito a aspectos da quantização via integral de caminho na teoria quântica de campos. E o Bower se preocupava sempre em escrever trabalhos muito pedagógicos. Eram trabalhos de fronteira de pesquisa na época, mas que tinham sempre uma preocupação com o ensino, com a pedagogia. Quem lê o trabalho é como se estivesse não lendo simplesmente um artigo científico, mas lendo um capítulo de um livro. Então, é um artigo muito formativo, eu recomendo. E, paralelamente, Martin Veltman estudando, generalizando as identidades de Ward para os campos de Yang-Mills, que é aquilo que nós vamos acabar chamando de identidade de Slavnov-Taylor, por causa dos trabalhos de Slavnov e Taylor, que estão aqui, citados agora em 71 e 72. O trabalho do professor Taylor, né, as identidades de Ward e a renormalização da carga na teoria de Yang-Mills, quer dizer, tentando ver o análogo, a contrapartida Yang-Mills da renormalização da carga na eletrodinâmica quântica. E esse belíssimo trabalho também, os dois trabalhos são belíssimos, o trabalho do professor Taylor no Nuclear Physics e o trabalho do professor Slavnov no Theoretical and Mathematical Physics, identidades de Ward nas teorias de gauge. Na época, eles chamavam de identidade de Ward porque eles estavam revivendo as identidades de Ward de 1950, escritas para eletrodinâmica quântica. E aí, a partir desse período, 71, 72, as identidades de Ward para as teorias de Yang-Mills, elas passam a se chamar identidade de Slavnov-Taylor, que é a contrapartida não abeliana das identidades de Ward da eletrodinâmica quântica. O papel das identidades de Ward ou das identidades de Slavnov e Taylor nas teorias de Yang-Mills é um papel fundamental, crucial para o estudo da renormalização dessas teorias, mostrando a relação entre funções de Green e mostrando que o processo de quantização das teorias clássicas de Yang-Mills não quebram a universalidade da constante de acoplamento, entre outras coisas, mostrando também, inclusive, que o campo de gauge não desenvolve massa se a teoria for exata, se não houver quebra espontânea de simetria ou se não houver anomalia. Aqui, na onda, né, do trabalho do professor Martin Veltman, seu estudante, Gerhard Toft, junto com o seu professor, Martin Veltman, propõe esses dois trabalhos, né? O primeiro trabalho em dupla e o segundo trabalho do Toft, que é a renormalização das teorias de Yang-Mills. No primeiro caso, as teorias de Yang-Mills genuínas sem massa, e no segundo caso, as teorias de Yang-Mills massivas, discutindo a questão da massa junto à renormalizabilidade das teorias de Yang-Mills. Então, esses dois trabalhos são clássicos. Inclusive, o crédito pela renormalização das teorias de Yang-Mills, em geral, é dado a eles, mas não vamos nos esquecer desse belíssimo trabalho de dois professores da Universidade de Buenos Aires, né, que inclusive foram professores do CBPF ao longo das meados da década de 70 até a década de 90, por 20 anos trabalharam no CBPF, quando saíram da Argentina por questões políticas, o professor Bolini e o professor Chambiadi. Né? Então, esse trabalho deles chamado renormalização dimensional, eles propõem um método de renormalização compatível com a invariância de gauge, alterando a dimensão do espaço-tempo. Então, é um método contemporâneo ao trabalho de Toft e Veltman. São dois trabalhos de 1970 e ambos incorporam a regularização através da dimensionalidade, da mudança de dimensionalidade. Então, os dois trabalhos têm o mesmo propósito. O trabalho do Toft e do Veltman vai um pouquinho além desse trabalho do Chambiadi e do Bolini de 1900, no Alvo-Timento, porque eles, além de fazerem a regularização, de separar os infinitos, né, da parte finita nas grandezas que divergem, eles também procedem à renormalização das teorias de Yang-Mills. Mas o crédito deve ser dado também, e não é dado em geral na literatura, ao Bolini e ao Chambiadi. Esse trabalho aqui do nosso colega suíço, que trabalha na UNAM, na Universidade do México, Wolfgang Bittenholz, ele escreveu um trabalho muito bonito,
nos 40 anos, né, da regularização dimensional. Esse trabalho aqui é de 2012, o Bittenholtz, associado a essa professora Liliana Prado, é um trabalho interessantíssimo de recuperação da história do método da regularização dimensional, de Toft e Veltman, e de Bolini e Jambiage. 40 anos do cálculo em 4 mais epsilon dimensões, porque essa é a mensagem, é a base, né, do método de regularização dimensional. Alterar a dimensão do espaço-tempo, como se fosse a partir de uma dimensão 4 para uma dimensão vizinha, 4 mais epsilon. Ou 4 menos epsilon, não importa. Esse epsilon pode ser positivo ou negativo, mas alterar a dimensão. E aí, com isso, esse epsilon é um parâmetro que tende a zero no final do processo, e com esse parâmetro tendendo a zero, nós separamos o infinito do finito, ou seja, separamos o joio do trigo, ou, se quiserem, separamos a semente da polpa da fruta. A fruta é o cálculo da teoria quântica de campos. O caroço, né, a semente seria o infinito, e a polpa é a parte finita que nós usamos para fazer os cálculos físicos, né, dos processos. Então, esse processo muito bem sucedido, eu acho muito interessante, num curso de teoria quântica de campos, ler esse trabalho aqui do Bittenholtz. Eu me lembro que ele foi pós-doc no CBPF, ele passou um período de 2 anos conosco no CBPF, uma pessoa sensacional. E se afeiçoou muito à ideia, né, de recuperar a história, os bastidores, não só a história, os bastidores dessa história, e está publicado nos arquivos, na seção de História da Física, um trabalho de 2012. Vale a pena ser lido, inclusive, num curso de teoria quântica de campos, porque o Bittenholtz é uma pessoa extremamente metódica, né, precisa, e ele recupera também muitos aspectos técnicos interessantes. Eu acho que um estudante lendo esse paper vai ganhar muito em conceituação. Ainda nesse processo, nesse meio tempo entre a previsão do charme e a descoberta do charme, essa série de trabalhos aqui do Benjamin W. Lee, né, o B.W. Lee, como ficou conhecido na literatura, B.W. Lee, foi um físico coreano que, infelizmente, morreu de acidente de automóvel, em autoestrada, né, nos Estados Unidos, acidente automobilístico nos Estados Unidos, mas deixou um legado muito interessante em termos de compreensão da quantização das teorias de Yang-Mills. Nesse trabalho com Fujikawa e com Sanda, ele estuda a renormalização das teorias de Yang-Mills com a simetria espontaneamente quebrada, ou seja, com o mecanismo de Higgs, como fica a renormalização. Toft e Veltman estudaram a renormalização das teorias de Yang-Mills com os campos de Yang-Mills tendo massa nula. Com o mecanismo de Higgs e a introdução da escala de massa, né, do gap de massa nas teorias de Yang-Mills, como fica o processo de renormalização. Então, isso foi estudado por Fujikawa, B.W. Lee e Sanda nesse artigo, nesse Physical Review, e depois B.W. Lee se associa ao Jean Justin, que é um físico francês, e faz essa série de 4 belíssimos trabalhos, são 4 trabalhos que praticamente formam um livro, que é a renormalização das teorias de Yang-Mills com simetria espontaneamente quebrada. São esses 4 papers aqui. Também isso aqui é um compêndio, isso aqui é basicamente um curso. Ler esses 4 trabalhos aqui é praticamente fazer um curso sobre a renormalização das teorias de Yang-Mills em conexão com o mecanismo de Higgs. Então, está no contexto. Aqui, também, importante, vai entrando no contexto a discussão das anomalias nas teorias quânticas de campo. As anomalias que são um processo de obstrução na quantização, um processo de obstrução na implementação das simetrias devido ao processo de quantização. Uma teoria clássica de Yang-Mills tem uma certa simetria. Ao se quantizar essa teoria, essa simetria pode vir a ser quebrada, porque a teoria pode ter um problema intrínseco chamado anomalia, justamente o nome está dizendo, ela tem alguma anormalidade que impede que a simetria da teoria clássica seja transportada para a teoria quântica. E isso aí é um problema sério, porque a presença de anomalias inviabiliza 2 qualidades importantes de uma boa teoria quântica de campos, que são a renormalizabilidade e a
unitariedade. Então, é um problema que surge e que vai ganhando força, porque já que foram renormalizadas as teorias de Yang-Mills, a pergunta é: quando é que uma teoria de Yang-Mills renormalizável, portanto, vamos dizer, viável de ser aplicada a uma certa interação, ela pode desenvolver, ela pode registrar anomalia, ela pode mostrar-se anômala? Quais são os critérios para investigar anomalia? Porque isso inviabiliza o processo de aplicação, porque a teoria deixa de ser unitária. Então, como a renormalização foi conseguida lá nos trabalhos de Veltman, Toft, Jean-Biaggi, Bolini, Brezans, o Sanjussan e B.W. Lee, agora a questão é, mas tudo bem, é renormalizável, mas e o problema da anomalia? O que pode fazer com que uma teoria que potencialmente seja renormalizável venha apresentar anomalia? Então, se descobre que fontes de anomalia numa teoria quântica de campos são, por exemplo, férmions com quiralidade, férmions quirais, que é o caso, então, da teoria eletrofraca, que onde os férmions são quirais, nós temos o setor left e o setor right, né, tanto dos quarks quanto dos leptons, ou então a existência de tensores autoduais. Então, são descobertas as fontes de anomalia e são desenvolvidos critérios para que, se uma teoria desenvolva anomalia, como nós podemos, eventualmente, mexer no conteúdo da teoria para que ela deixe de ser anômala, tenha zerada a sua anomalia e ela possa ser recuperada como uma boa teoria quântica de campos. Esse é um discurso muito técnico, mas um discurso muito importante para as teorias quânticas de campo. Claro que aqui eu estou só citando. Então, nesse contexto, a discussão das anomalias, ela emerge. Aqui, trabalho, de novo, do professor Taylor, das identidades de Slavnov e Taylor, e do Ross, sobre a renormalização, né, de uma teoria, quer dizer, renormalizar a teoria eletrofraca, no fundo, uma teoria unificada das interações eletromagnéticas e fracas. Aqui o Ross e o Taylor fazem uma análise bem detalhada de uma teoria de Yang-Mills, em particular, que é a teoria eletrofraca, a teoria de Salam, Glashow, Weinberg. Aqui, esse trabalho do Weinberg é um trabalho muito interessante, que vale a pena também ser lido num curso de teoria quântica de campos, que é uma teoria geral da quebra da simetria local, de uma simetria local quebrada. Quer dizer, é o problema sério da quebra de simetrias numa teoria de campos. É um trabalho extremamente importante. Eu também reputo como o trabalho do Bower, que eu citei, é um trabalho que é um verdadeiro capítulo de livro, não é um artigo só científico. Ele é um artigo científico com a preocupação de ensinar a quem está lendo o trabalho. Então, é um trabalho belíssimo para ser lido num curso. Lembro que lá no nosso curso de teoria quântica de campos, num dos cursos de teoria quântica de campos lá da CISA, nós passamos praticamente um mês, né, o professor passou praticamente um mês trabalhando esse paper conosco, nós fizemos vários debates, estudos paralelos, né, encaminhamentos a partir desse paper. É um paper que, por si só, ele é um mini curso, ele pode ser um mini curso de 8 aulas, o estudo desse paper, mas ele é extremamente didático, é um paper fundamental também para a compreensão do que é uma simetria exata, do que é uma simetria quebrada, do que é uma simetria quebrada por anomalia numa teoria quântica de campos. Finalmente, estamos chegando a um clímax desses primeiros 5 anos da década de 70, que é quando nasce a cromodinâmica quântica, a teoria de campos, né, para descrever a interação entre os quarks e os gluons para formar os hadrons, os baryons e os mesons. E a simetria que emerge é a simetria SO3 de cor, como nós tínhamos falado já em 1965, a introdução da ideia de cor por Greenberg. Então, esse trabalho aqui do Fritsch e do Gell-Mann, o próprio Gell-Mann, né, do Eightfold Way, o Gell-Mann do modelo de quarks, ele lança esse trabalho com o Fritsch nessa conferência, é um trabalho publicado nos anais dessa conferência, mas ele se encontra nos archives, está aqui, ó, o archive REP-PH de 2002. Nesse archive de 2002, a gente pode ter acesso à íntegra desse trabalho, que é quando é escrito o lagrangiano da QCD. Nesse trabalho, Fritsch e Gell-Mann atribuem, vamos falar daqui a pouquinho mais à frente, os números quânticos dos quarks, introduz a simetria SU3 de cor, simetria local, introduzem os campos de Gauge, os campos de Yang-Mills dessa simetria, que são os gluons, e fazem, então, assim, apresentam, então, assim, um lagrangiano completo para descrever a interação entre quarks, antiquarks e gluons
trocando cor nas interações da QCD, que então vão responder pelo processo de ligação dos quarks, antiquarks, para formar baryons e mesons, e esse quarks e antiquarks trocando gluons, né? Ou quarks e quarks trocando gluons, mas quarks e antiquarks, é o análogo da QCD, da QED, da mesma forma que partícula carregada, antipartícula carregada, interage trocando fóton, que é o caso da QED, sejam partículas escalares, partículas fermiônicas, partículas vetoriais. Aqui nós temos uma QCD de férmions, quarks, que são férmions, quarks fermiônicos, spin meio, com cor, sabor e cor, mas a interação não é uma interação de sabor, como nós vamos ver daqui a pouquinho no slide posterior. É uma interação só de cor. E aqui, Fritz, de novo, Gell-Mann e Lloyd Wheeler introduzem a ideia desse octete colorido de gluons. Por quê? Porque numa teoria de Young-Mills com simetria SO3 local, devido, né, ao grupo SO3 ter dimensão 8, são 8 geradores, a cada gerador é associado um campo de Gauge, que vai ser um gluon. Então, nós temos um octete de gluons. Por que um octete de gluons? Porque SO3 tem dimensão 8. Para cada gerador, uma partícula de Gauge, um campo de Gauge, um gluon. Então, nós temos 8 gluons. Está publicado nesse Physics Letter. Vamos colocar aqui, nesse quadro aqui, nós temos a gênese da cromodinâmica quântica. Nasce aqui a QCD. A teoria eletrofraca já havia sido gerada no final da década de 60. Com esse trabalho do Taylor e do Ross, se vê a renormalização da teoria eletrofraca, e agora nós temos a QCD. Então, nós temos QED, eletrofraca, QCD. Na verdade, apesar de estar decomposto, né, estar desconfigurado, nós temos um modelo padrão. Já temos todos os Lego, vamos dizer, as peças do Lego que vão constituir o modelo padrão, dos Legos que vão constituir o modelo padrão. Aqui, finalmente, os dois trabalhos vencedores, né, do Prêmio Nobel de 1998, que foi dado, né, a Gross Wilczek e ao Pulitzer separadamente, né, Frank Wilczek trabalhava com David Gross, e aqui o Pulitzer, né, separadamente, fizeram esse trabalho. Qual foi a essência desse trabalho? Foi utilizar a teoria de Young-Mills, SO3 de cor, que é a QCD, e mostrar que a função beta das equações, deixa eu voltar aqui, do grupo de renormalização de Kalan-Zemansky, como eu falei aqui, a função beta associada às equações do grupo de renormalização de Kalan-Zemansky, no caso da QCD, no caso, então, de quarks interagindo com octete de gluon, essa interação ela tem função beta negativa, ou seja, ela reproduz o fenômeno experimental descoberto nos experimentos do SLAC, do espalhamento profundamente inelástico, que é a liberdade assintótica. Quarks muito próximos, ou seja, distância que tende a zero, ou seja, quarks investigados a altíssimas energias, eles apresentam o fenômeno da liberdade assintótica. A constante de acoplamento decresce com a energia que cresce. E a constante de acoplamento, ela cresce com a energia que decresce. Então, é a liberdade assintótica que foi fundamental para se compreender a QCD, desses dois trabalhos que deram, né, o prêmio Nobel a esses autores aí, os três dividiram o prêmio Nobel de 1998. Aqui, então, a estrutura da QCD. A QCD, então, a simetria é a simetria local. Qual é o número quântico associado a essa simetria? Nós vamos falar um pouco melhor disso depois, né? Mas temos esse número quântico que já havia sido introduzido por Greenberg em 65. Só que agora esse número quântico, né, ele adquire, nessa formulação aqui de Fritz e do Gell-Mann, um caráter especial. Ele passa a ser um número quântico associado a uma simetria local, não é mais uma simetria global. Por exemplo, a estranheza, né, o spin isotópico, eles estão associados a simetrias globais. A cor, ela é uma simetria local, portanto, ela pede um conjunto de campos de Young-Mills, que são os gluons. Então, aqui, a simetria SO3, os quarks estão colocados na representação triplete de SO3, triplete de cor. Não é o triplete do modelo de quarks de Gell-Mann e Zweig. Lá é um modelo de quarks para
para sabores. Tem o SO3 de sabor, que é o modelo de Gell-Mann-Zweig. Aqui nós estamos falando do SO3 de cor, que é um outro número quântico, não é o sabor. Não é C, U, D, S, ou charme. É C, cada quark U, cada quark D, cada quark S. Ou cada sabor de quark pode aparecer um número quântico de cor de 3 valores. Pode ter 3 estados de cor distintos, cada sabor de quark. Esses 3 estados de cor são associados a uma simetria local. Então, é a cor que está induzindo essa simetria. Então, aqui está a descrição. Vamos dizer que psi seja o campo representativo de um quark. O A é o sabor. Aqui eu já estou colocando os 6 sabores. O quark U, o quark D, o quark S, o charme, o bottom e o top. Então, esse aqui é cada quark, né? Tem uma carga de sabor. Né? Então, U, D, C, S, T e B. Agora, cada sabor pode aparecer em 3 cores. Então, a teoria de Gage, ela é para esse índice I, é para esse número quântico aqui. Esse número quântico não tem uma simetria de Gage local. Né? O sabor está associado, como a gente viu no caso do SO3 de Gell-Mann-Zweig, é um sabor global, mas a cor é local. Então, a interação ela vai se dar nesse índice I. E, justamente, a interação da QCD é essa aqui. A constante de acoplamento da interação, aqui o quark com sabor A, cor I, interagindo com um quark com o mesmo sabor, mas na cor J. E quem faz a transição da cor são essas matrizes de Gell-Mann de SO3, aquelas matrizes que eu tinha mostrado no segundo encontro. E aqui a interação com os campos de Gould, que é o que eu represento aqui. Isso aqui é a corrente de cor. Esse índice A aqui é um índice associado aos geradores, aos 8 geradores. Nós temos 8 correntes de cor. E essas 8 correntes de cor se acoplam aos 8 gluons. Então, essa aqui é a interação fundamental que está nesse trabalho aqui, a interação da QCD. Quer dizer, a interação SO3 de cor, ela tem essa característica. O quark não muda de sabor, quer dizer, o quark A, ele emite ou absorve um gluon e continua sendo o quark A, mas ele muda a cor. Então, o quark A, que está numa cor 1, ele troca um gluon, mantém o seu sabor, por exemplo, quark U, mas transita para uma outra cor. Então, a interação ela é feita pela troca de cor. Quem faz a troca de cor são essas matrizes aqui. Quer dizer, essas matrizes numéricas, elas se juntam com a constante de acoplamento para dizer qual troca de cor, por exemplo, predomina uma sobre a outra. Mas o gluon, né, é que vai executar a troca de cor. Quer dizer, esse índice aqui, A, é carregado por essa matriz. E a troca de cor é feita pelas matrizes IJ. Então, é uma interação que mantém o sabor. Então, o quark U, ao emitir ou absorver qualquer gluon, ele continua U, mas ele muda a cor. O mesmo acontece para o quark D, para o quark C, para o quark S, para o quark D, para o quark T e para o quark B. Então, o quark top, numa certa cor, ele emite ou absorve um gluon para fazer a interação. Porém, ele mantém o sabor top, mas muda a sua cor. Então, a interação da QCD, ela é uma interação que muda. A gente tem o número quântico que está sendo trocado é a cor, não é o sabor. O sabor fica intacto. E o quark recebe ou emite uma cor, que vai ser portada pelo gluon. Esse gluon vai carregar, então, uma informação sobre a cor I e a cor J. Então, nós temos o octete de gluon, são 8 campos de Gage. Então, na eletrodinâmica quântica, nós temos algo muito parecido. O elétron emite ou absorve um fóton e continua com a mesma carga, porque o fóton é neutro. O gluon, então, ele não tem sabor, é como o quark. É como o fóton. O fóton não tem carga elétrica. Ele não tem o número quântico da interação eletromagnética. Ele é neutro, a carga dele é zero. Ele promove a interação entre quarks, mas ele mesmo não carrega a carga. Então, o elétron ou o pósitron emitindo ou absorvendo um fóton não muda a sua característica de quark.
Opa, perdão, meu Deus, de carga, né? Então, uma carga negativa emite ou absorve um fóton, continua com carga negativa. Uma carga positiva emite ou absorve um fóton, continua com carga positiva. Por quê? Porque o fóton é neutro. Então, do ponto de vista do sabor, o gluon é neutro. Então, o gluon tem sabor nulo, mas ele tem cor. Então, se um quark de um certo sabor emite ou absorve um gluon, ele muda a sua cor, de I para J, mas não muda o seu sabor. Por quê? Porque nós temos um octete de gluons, até deveria colocar aqui, coloridos, né? Gluons coloridos, mas neutros de sabor. Quer dizer, são gluons insípidos, né? Sem sabor, porém coloridos. Então, é importante a gente ter isso em mente. Então, essa estrutura aqui é a estrutura que vai dar a liberdade assintótica da QCD, desde que o número de sabores seja limitado. Nós não podemos ter qualquer... Claro, hoje nós conhecemos 6 sabores, mas a liberdade assintótica ela é compatível com um número que é cerca de 16, 17 sabores, mas nós só temos 6 sabores. Então, se nós tivéssemos um número de 20 sabores, a liberdade assintótica seria perdida. Mas nós temos um número 6 de sabor, né? 6 sabores, e com esse número de 6 sabores, a liberdade assintótica está assegurada. Mas a interação não é feita pelo sabor. A interação é feita pela cor. Os gluos são insípidos. Os gluos são sem sabor, mas são altamente coloridos. Nesse mesmo período, isso aqui tudo acontece entre 72, quer dizer, nesse próximo ano, né, 2022, nós vamos estar comemorando os 50 anos da QCD. Basicamente, ela nasce nesse trabalho aqui. Isso aqui é o embriãozinho da QCD. Depois são trabalhos advindos da QCD. Aqui é a liberdade assintótica. A liberdade assintótica é um fenômeno apresentado pela QCD. Então, vamos dizer, em 2023, vamos fazer os 50 anos da liberdade assintótica. E quem sabe a gente consiga uma livezinha com um desses autores, preferivelmente o Wilczek, né, que é um grande expositor, né? Aliás, deixa eu só colocar um fato pessoal aqui. O Wilczek é o meu guru, eu sou fã do Wilczek. Tudo que o Wilczek fala assim, é muito bem colocado, ele é uma pessoa muito simpática nas suas apresentações. Quem não conhece muito bem o Frank Wilczek, procure os seus vídeos na internet, que ele é um grande divulgador de ciência nos Estados Unidos, né? E se a gente conseguir, quem sabe, uma livezinha com ele para falar dos 50 anos da liberdade assintótica, seria muito, muito positivo. Nesse mesmo tempo, 73, Kobayashi e Maskawa, discípulos do Nambu, estão estudando a violação de CP nas interações fracas. E aí, pelo trabalho deles, por argumentação matemática, também, teoremas da álgebra linear sobre transformações biunitárias, eles preveem que, para a teoria eletrofraca de Glashow, Salam e Weinberg demonstrar violação de CP, deveria aparecer uma terceira família de quarks. Lembre-se que nós estamos em 1973, então nós temos os quarks U, D e S descobertos no SLAC. 1970, 65, 1970, há a previsão, mas sobretudo 1970, com o mecanismo DIM, há a previsão do quarto quark. Então, nós temos 2 famílias, se fosse o caso. Teríamos a família UD e a família CS, só que o C, o charme, ainda não foi descoberto, mas está previsto. Mas aqui não. Kobayashi e Maskawa dizem que, além dessas 2 famílias, deve existir uma terceira família. A existência dessa terceira família é fundamental para que se conceba, né, para que se consiga assimilar a noção de violação de CP das interações fracas, descoberto por Cronin e Fitch em 1964, né, descoberto experimentalmente, para que essa violação de CP, que é uma descoberta das interações fracas, no âmbito experimental, seja implementada na teoria de Salam, Glashow, Weinberg. Com 2 famílias, não é possível. Então, eles preveem a existência da terceira família. É uma grande previsão que é feita, então, em 1973, desse trabalho deles na revista japonesa Progression Theoretical Physics. Depois a gente vai ver o quark B aparece, é descoberto em 1978, e o quark top é descoberto em 1995. E Kobayashi e Maskawa, junto com o mestre deles, que é o professor Yoshiro Nambu, recebem o Prêmio Nobel de 2008. Aqui, momento importante também, em 1973, a descoberta no CERN das correntes neutras
previstas na teoria eletrofraca. Um grande, vamos dizer assim, um grande cacife para a teoria eletrofraca de Salam, Glashow, Weinberg, que foi a observação de correntes de neutrinos, correntes neutras, correntes só de neutrinos, nos processos de interação fraca. Então, as correntes neutras que são incorporadas na teoria de Salam, Glashow, Weinberg, lá de 1967, elas são finalmente descobertas nesse experimento do CERN, no experimento Gargamel, no experimento de neutrinos, de 1973. Importante momento também. E, finalmente, nós chegamos em 1974, no dia 11 de novembro de 1974, que é chamada Revolução de 1974, com finalmente a descoberta do charme. E aí a descoberta do charme é feita nesse sistema chamado charmônio, que é a partícula chamada J-psi. Essa partícula J-psi é o méson formado, né? É um méson onde o quark aparece. Aparece aqui um quark. Quer dizer, então, nós temos um méson. O que é um méson? É um quark antiquark. Um desses quarks é o quark C. Na verdade, né, quer dizer, o charmônio seria o CC barra, quer dizer, é um estado aqui CC barra. Então, aparece aqui um estado ligado CC barra, que é o análogo do positrônio. O que é o positrônio? É um estado ligado de um elétron com pósitron. Um elétron e um pósitron se ligam pela QED, pela eletrodinâmica quântica, que forma esse sistema ligado chamado positrônio. Aqui é o charmônio, é um charme e um anticharme, formando esse méson J-psi. Ele é descoberto contemporaneamente por Ting no SLAC, sempre o SLAC, né, avançando na pesquisa com física de quarks, e Richter, que descobre em Brookhaven, né, no BNL, Brookhaven National Laboratory, em Nova York. Então, a descoberta é contemporânea e os dois dividem o prêmio Nobel de 1976. Essa Nobel Lecture do Richter, eu acho que é Bertha Richter, eu não me lembro o primeiro nome, mas é Richter, né? Ele, nessa Nobel Lecture, que está publicada aqui nessa Science, né? 196, né? O ano é 77, ele fala do psi para o charme, quer dizer, descoberto o méson J-psi, a questão era ver que aí tinha um quark novo. Então, essa Nobel Lecture dele é muito bonita, porque ele dá toda a exposição, todo, vamos dizer assim, o contexto em que se chega a verificar, vamos dizer, a descoberta experimental do quark C, do quarto quark, que havia sido previsto também já anteriormente no mecanismo DIM, e lá atrás por Teriani e Toplitz, e também o trabalho do Glashow com Bjorken. Então, o quark C, que era, vamos dizer assim, um indício teórico, né, desde 1964, 10 anos depois, ele é descoberto nesse sistema chamado charmônio. Então, agora nós temos uma outra carga de sabor. A carga de sabor da estranheza agora ganha um outro parceiro, que é a carga de sabor do charme. Então, vamos observar aqui. Perdão. Então, aqui, hoje, a ideia nós temos no modelo padrão, então, vamos colocar aqui, eu estou colocando aqui categorias de números quânticos. Massa, spin, paridade. São números quânticos associados, sempre lembrando do teorema de Noether. Bons números quânticos vêm de leis de conservação. Leis de conservação vêm de simetrias. Então, os números quânticos de massa, spin e paridade estão associados a simetrias do espaço-tempo. Massa, spin, assimetria, simetria de Poincaré. Paridade está associada à simetria por reflexão. Lembrando que a paridade não é conservada nas interações fracas, mas isso não impede que as partículas tenham paridade bem definida, só que a paridade na interação fraca não é conservada. Mas eu tenho, né, atributos de paridade para todas as partículas no modelo padrão. Depois, número bariônico, número leptônico. Simetrias S1 globais. Essas simetrias espaço-temporais também são globais. A simetria de Poincaré é global. A paridade é uma simetria discreta, global, claro. Aqui é o número bariônico e o número leptônico, são simetrias abelianas globais. Agora, aqui nós temos as simetrias eletrofracas, como nós falamos, né, da outra vez. O spin isotópico fraco, a terceira componente do spin isotópico fraco, e a hipercarga fraca. Com isso aqui, nós temos a carga eletromagnética, que é uma Nishijima
das interações fracas. A carga eletromagnética é a terceira componente do isospin fraco mais 1/2 da hipercarga fraca. Então, a carga eletromagnética é como se ela não fosse independente, ela pode ser determinada em função desses dois números quânticos. O isospin fraco está associado à simetria SU2 e a hipercarga está associada à simetria U1 nas interações fracas. Ambas simetrias, SU2 local, U1 local. Então, esses são os números quânticos das interações eletrofracas. A carga elétrica eu coloco aqui, mas ela é uma consequência dessas duas pela relação de Gell-Mann e Nishijima. Então, são os números quânticos eletrofracos locais. Agora, nas interações fortes, nós já tínhamos visto na década de 30, né, tanto Heisenberg como Wigner, o spin isotópico forte. Depois, década de 40, aparece em 1947 a primeira partícula estranha. Na década de 50 se institui o conceito de estranheza, que é o primeiro, vamos dizer assim, é o primeiro sabor não trivial de quark. Os quarks U e D, a gente não diz, não são considerados quarks saborosos. Os quarks saborosos, né? Claro, é um tipo de quark, mas a gente chama realmente de sabor a estranheza, os novos sabores, a estranheza, o charme que foi recém-descoberto, 74, e depois vão aparecer o B e o T, o bottom e o top, previstos, então, por Kobayashi e Maskawa, nesse trabalho aqui, de 1973, mas só são descobertos posteriormente. Então, eu não vou falar da descoberta deles aqui, já os estou introduzindo aqui com base na previsão teórica de Kobayashi e Maskawa. Então, aqui nós temos o sabor estranho, o sabor com charme, o sabor com beleza, né, o bottom, e o sabor com top. E I é o número quântico de cor. Então, esses são os números quânticos das interações fortes. Então, massa, spin e paridade, eles são compartilhados por todas as interações. Ser bárion ou ser meson também, ter número bariônico ou número leptônico também é uma propriedade de todas as partículas. Aqui são as propriedades de interações fracas. Né? Isso. São os números quânticos ligados às interações fracas. Então, tanto os quarks, quanto os leptons carregados, quanto os neutrinos têm esses números quânticos bem definidos, como nós mostramos da outra vez, no slide, no encontro passado. Aqui são os números quânticos eminentemente associados à interação forte. Então, por exemplo, os leptons e os neutrinos, eles não participam das interações fortes. Então, todos eles são neutros perante esses números quânticos. Então, o elétron tem spin isotópico forte? 0. O elétron não tem estranheza. O elétron não tem charme. O elétron não tem beleza e o elétron não tem top. Poxa, se ele não é estranho, não tem charme, não tem beleza, não é top, o que ele é? Ele é o majestoso elétron. Não importa que ele não tenha estranheza, estranho ele não é. Charmoso também não, belo também não, e não está no top. Só que ele continua sendo, talvez, né, o rei, a partícula rainha é o elétron, digamos, é o pai de todos, porque foi a primeira partícula a ser descoberta e foi o elétron que detonou toda a necessidade de se compreender bem a mecânica quântica e a teoria quântica de campos. Então, essas propriedades aqui são propriedades mais mundanas. O elétron, ele está acima de tudo isso. E nós temos uma outra coisa, que é a cor. O elétron também não tem cor. Então, esses números quânticos que eu coloquei aqui em marrom, eles são todos números quânticos dos quarks. Então, os quarks e dos gluons. Né? Então, os leptons carregados, elétron, muon e tal, não participam das interações nucleares fortes. Então, eles são neutros, segundo todos esses números quânticos. Eles não percebem esses números quânticos. Todos esses números quânticos deles são triviais. A mesma coisa acontece com os neutrinos. Porém, os quarks, eles têm esses números quânticos. Por quê? Porque eles são das interações fortes. E também participam das interações fracas. Então, os quarks têm spin isotópico fraco, têm estranheza fraca e têm carga eletromagnética. Agora, o bóson de Higgs. O bóson de Higgs, ele não participa das interações fortes. Então, também, da mesma forma que os elétrons e que os leptons carregados e os neutrinos, o bóson de Higgs tem esses números quânticos aqui. Ele tem isospin fraco 1/2
tem, a hipercarga fraca dele também, que, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o Higgs está certo, ele é neutro, né? Então a carga eletromagnética dele é zero, ele tem aqui menos meio. Então a estranheza fraca, a hipercarga fraca do bóson de Higgs é mais um meio. Então ele tem mais um meio aqui, não, é mais um aqui, e o spin isotópico fraco dele é 1,5. A carga eletromagnética dele é zero. Então, o bóson de Higgs tem esses números quânticos, mas o bóson de Higgs não participa das interações fortes. Então, todos esses números quânticos dele aqui são zero. Ele não tem nenhuma dessas cargas aqui. Ele não tem carga de spin isotópico forte, não tem sabor e não tem cor. Então, o bóson de Higgs está fora disso. Aqui, então, o bóson de Higgs, como o elétron, os leptons carregados e os neutrinos, eles estão aqui. Então, esses números quânticos, agora, massa e spin são propriedades de todas as interações. Aqui uma consideração sobre a massa e sobre o spin. São chamados números quânticos associados às simetrias do espaço-tempo. Como nasce o spin? Quer dizer, o spin, quando ele aparece lá em 1925 com Lembeck e Goldsmith, e ele entra na mecânica quântica, né? Através da formulação de Pauli, ele entra como um número quântico associado à simetria espacial SO3. O spin, a simetria global associada ao spin é a simetria SO3. É Dirac, nos seus trabalhos de 1928, quando escreve a sua equação de Dirac, que dá ao spin um tratamento relativístico. Então, hoje nós percebemos o spin como sendo um número quântico emergente do estudo das representações irredutíveis do grupo de Lorentz. Então, o spin está associado a representações irredutíveis não unitárias com dimensão finita do grupo de Lorentz. Então, a massa e o spin estão associados, no fundo, ao grupo de Poincaré. A massa associada aos geradores de translação do grupo de Poincaré e o spin associado ao setor de Lorentz, né, ao setor SO13 do grupo de Poincaré. Quer dizer, o grupo de Poincaré ele incorpora as translações espaço-temporais e as rotações espaço-temporais, que é o grupo de Lorentz. Então, translações e rotações. O grupo de Lorentz, então, me dá o spin e as translações me dão a massa. Então, esses números quânticos aqui são números quânticos de simetrias espaço-temporais. A paridade, quando a gente introduziu lá na década de 50, introduzido a paridade para as partículas, né, lá o trabalho do Young com o tiômino, e depois o trabalho do Weitmann, do Wick, né, do Giancarlo Wick, do Weitmann e do próprio Wigner, é o trabalho que assinala uma paridade para cada partícula. Então, essas simetrias aqui são espaços temporais. O número bariônico e o número leptônico estão associados a simetrias 1 globais. Aqui é o setor de interação fraca e eletromagnética. Então, aqui é o setor eletrofraco, vamos dizer assim, o setor eletrofraco e o setor nuclear. Aqui está, então, a interação. E outra coisa, né? Com a introdução do Charme, nós temos uma simetria, como lá fez o trabalho do Bjorken e do Glashow, em 64, é uma simetria aproximada SO4. São 4 sabores, mas, na verdade, nós temos 6 sabores. Então, nós temos sabor U, D, C, S, T e B. 3 famílias, 6 sabores. Cada família de quark é um dublete. Então, finalmente, aqui em 1973, 74, se instaura um modelo padrão. Quer dizer, o modelo padrão é digamos, uma ligação de todas as peças trabalhadas anteriormente. Esses números quânticos aqui vão ser os números quânticos do modelo padrão, e o modelo padrão, então, incorpora interações nucleares fortes através da simetria SO3 de cor. Interação eletrofraca através da simetria SO2L e da simetria, quer dizer, o spin isotópico fraco e a hipercarga fraca. Então, o modelo padrão ele começa assim a ganhar nomenclatura e, digamos, e ser difundido como modelo padrão
nesses trabalhos aqui. O trabalho do professor Luciano Maiani, da Universidade de Roma, que foi desenvolvimentos recentes na teoria das interações fracas. É um belíssimo texto, hein? Isso aqui é um verdadeiro livro. Essa revista del Nuovo Cimento, nesse trabalho do Luciano Maiani, é um verdadeiro texto para quem quer estudar a teoria de Salam, Glass, Weinberg. Heliópolis, né? John Heliópolis, nesses trabalhos aqui, de 1974, na Conferência Internacional de Física de Altas Energias, e esse trabalho aqui também no Rencontre de Bourrion, de 1976, Great Years, em que ele descobre, então, basicamente, esses trabalhos aqui, o que é descrito é um modelo padrão. Então, o modelo padrão, ele não é uma descoberta de ninguém, ele é uma síntese de trabalhos que se desenvolvem, vamos dizer assim, eu colocaria entre 1928, nasce com a equação de Dirac, com a teoria quântica de campos, em 1927, com a equação de Dirac, em 1928, e ele termina, vamos dizer, ele culmina com a formulação da QCD, em 1972, e aí se instaura, se juntam as peças, interação, teoria de Young-Mills, para o número quântico de cor, teoria de Young-Mills, para os números quânticos de spin isotópico fraco e hipercarga fraca. Então, aqui nós temos interações nucleares fortes, e aqui nós temos a unificação das interações nucleares fracas e eletromagnéticas. Gravitação excluída. A gravitação não faz parte do modelo padrão. Então, os números quânticos e as interações do modelo padrão. Constante de acoplamento do eletromagnetismo, a carga fundamental, a carga do pósitron, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Aqui, o gerador, né? O operador de carga, o número quântico de carga. Então, a carga pode ser mais 1, menos 1, a carga do quark, o 2/3, a carga do quark, D menos 1/3. Então, aqui entra o valor da carga, positiva ou negativa. Mais 1, 0, menos 1, fóton tem carga 0. Então, aqui não tem aqui a carga, esse vértice aqui seria trivial. Aqui nós temos a corrente eletrônica, quer dizer, a corrente do eletromagnetismo, a corrente das partículas que tem carga, quer dizer, cargas em movimento. Podem ser cargas com spin 0, com spin meio, com spin 1, não importa, mas é a corrente, né, é a corrente gerada pelas cargas em movimento. Então, a constante de acoplamento, o valor da carga da partícula que constitui essa corrente e a interação com o fóton. Então, essa é a interação eletromagnética. Tá? Aqui a interação, a parte elétrica é o zero, né? E a parte magnética é a parte espacial, né? Na notação covariante. Mas isso aqui é a interação eletromagnética na formulação da teoria da eletrodinâmica quântica. Essa corrente aqui é a corrente da matéria que tem uma certa carga. Se a carga for bóson de Higgs, é neutro, então a carga é zero. Então, ele não tem essa interação. O bóson de Higgs não interage diretamente com o fóton. Por quê? Porque a carga dele é zero. Então, ele não tem. Se eu botar aqui uma corrente do bóson de Higgs, a corrente do bóson de Higgs, a carga é zero, então ele não vê o fóton. Agora, se eu colocar aqui o elétron, se eu colocar aqui o muon, se eu colocar aqui o tau, se eu colocar aqui qualquer quark, todos têm carga. Então, quem tem carga vai interagir eletromagneticamente com o fóton. Essa é a visão dentro do modelo padrão. Aqui, as duas interações ligadas às simetrias, né, do modelo eletrofraco, da teoria eletrofraca. Aqui, os bósons de Gage associados à simetria SO2 de isospin fraco, e aqui as correntes. Então, a constante de acoplamento, e aqui os objetos que têm isospin fraco. É o caso, o bóson de Higgs tem isospin fraco? Tem. O quark tem, os leptons têm, os neutrinos têm. Então, todo mundo que tem interação fraca vai ter essa corrente. E essa corrente é que vai se acoplar com os bósons das interações fracas. E também, na teoria eletrofraca, todos os objetos que têm carga U1 não nula, que tem a hipercarga fraca não nula, vai interagir com o bóson de Gage associado a essa simetria. Então, aqui nós temos os gluons, que nós já falamos anteriormente, o octete de gluons. Aqui nós temos os bósons associados, né, a essa simetria. SO2 tem 3 geradores, 3 bósons, e essa simetria é uma simetria abeliana, um só gerador, um só bóson, que é o Yμ. Então, tá aqui, as interações eletrofracas estão aqui. E aqui está a interação forte, da qual nós já tínhamos falado. Os objetos que têm números quânticos das interações fortes, né, que tem sabor e cor. Essa é uma corrente. Para cada sabor, eu tenho as correntes de cor,
e aí aqui, essa corrente aqui não mistura sabores, é uma corrente para cada sabor, e a cada sabor vai interagir nos diferentes estados de cor com os gluons. Então, 8 correntes para cada sabor, nós vamos ter essas 8 correntes de cor, e essas 8 correntes de cor vão interagir aqui com os 8 gluons, né? Então, essa interação aqui vale para o quark U, vale para o quark D, para o quark C, para o quark S, para o quark T, para o quark B, sendo que essa corrente não muda sabor, ela é, vamos dizer assim, diagonal no sabor, U com U, D com D, C com C, S com S, T com T, B com B. Mas essas correntes apresentam uma cor, então a cor interage com os gluons. Aqui a ideia de universalidade, que é as constantes de acoplamento, né? Então, essas constantes de acoplamento que a constante de acoplamento eletromagnética, GW e G'(W), que são as constantes de acoplamento fracas, né? E GS, que é a constante de acoplamento forte. A constante de acoplamento é a mesma, independentemente do sabor da partícula. Quer dizer, qualquer partícula eletromagnética, não importa o seu valor da carga, a constante de acoplamento é E. A sua carga, sim, pode ser mais E, menos E, 0 vezes E, 2E, 2/3 de E, que é a carga do quark U, menos 1/3 de E, mas é o valor da carga. Mas a constante de acoplamento é a mesma para todas as partículas. A mesma coisa aqui. Qualquer que seja a partícula, que seja neutrino, lepton carregado, bóson de Higgs, quark, essa constante de acoplamento não depende da qualidade do campo, da qualidade da partícula. E a mesma coisa na interação forte. Todos os quarks, todos os diferentes sabores, trocam cor através dos gluons, mas todos mantêm uma constante de acoplamento única. Então, isso é a chamada universalidade das constantes de acoplamento de cada interação. Então, essas são as interações do modelo padrão. O fóton, quer dizer, na verdade, eu poderia dizer, isso tudo aqui é eletrofraca. Quer dizer, nós começamos a teoria quer dizer, com esse B μi e com esse Y mi, nós chegamos ao fóton. O fóton é uma combinação do B mi 3 com o Y mi. Então, uma combinação muito precisa da terceira componente, I igual a 3, desse bóson. Então, o terceiro bóson de SO2 se combina com o bóson do U1. O terceiro bóson daqui se combina com o bóson de Gauge do U1 para formar o fóton. Na verdade, quer dizer, essa interação aqui, ela já está incorporada aqui. E a constante de acoplamento ela sai como uma função dessas duas constantes de acoplamento. Então, no modelo padrão, o que é interessante é que o eletromagnetismo ele é uma interação emergente. Então, nós temos, na verdade, uma interação eletrofraca. Com a quebra de simetria executada pelo bóson de Higgs, sai o eletromagnetismo. Então, essa interação aqui, ela só aparece depois que o bóson de Higgs, o campo de Higgs, entra em ação, quebra espontaneamente a simetria, e aí nós podemos reescrever, obter a carga elétrica como uma função dessas duas constantes de acoplamento, e essa carga que, como nós já tínhamos visto, Gell-Mann e Nishijima, é a terceira componente do isospin fraco, com a hipercarga fraca, né? Então esse Q é I3L mais 1/2 de YL, e o fóton é uma combinação da terceira componente desse bóson, Bmi3 com Ymi. Então, essa interação ela é emergente a partir dessa interação. Isso aqui é a teoria eletrofraca. Da teoria eletrofraca nasce o eletromagnetismo depois que o campo de Higgs executa a quebra espontânea da simetria. E aqui nós temos o setor da QCD, aqui a interação nuclear forte. Os efeitos não perturbativos, não vou falar sobre eles, mas se tornam importantes porque se percebe que com a dependência da constante de acoplamento das interações fortes com a energia ser tal que a baixas energias, ou seja, no limite infravermelho, baixas energias, baixas frequências, infravermelho, baixas energias, baixas frequências, longas distâncias,
então a constante de acoplamento se torna grande. Então, nós não podemos mais fazer teoria de perturbação, então nós temos que olhar os efeitos não perturbativos. E é por isso que se desenvolve, então, a partir da década de 70, 74, esses estudos aqui. Wilson, Toft e Polyakov, então, começam a estudar efeitos não perturbativos. E o confinamento, né, que é um efeito, então, de grandes distâncias, de baixas energias, ele está ligado muito, quer dizer, ele está ligado ao setor não perturbativo. Isso aqui é uma discussão que a gente tem, se desenvolveu muito na década de 90 também, com a formulação de Seiberg-Witten, a formulação das dualidades de Seiberg-Witten, e é um fenômeno que é estudado até hoje. Ainda não se tem uma ideia clara do confinamento dentro dessa análise dos efeitos não perturbativos. Então, aqui só para finalizar essa discussão dos efeitos não perturbativos, esses trabalhos aqui do Polyakov e do Toft sobre a questão dos monopólios, configurações não perturbativas em teorias de Yang-Mills, o chamado setor topológico. Eu não vou falar sobre isso, eu estou só colocando o contexto. Então, nesse mesmo ano em que o charme aparece, os efeitos não perturbativos das teorias quânticas de campo começam a ganhar uma dimensão especial. Ainda aqui, né, os trabalhos do Jacques. Então, eu citei aqui os trabalhos que estão na base do estudo dos fenômenos não perturbativos. Seriam as referências primárias para essa atividade que começa a crescer a partir de 1974. Aqui, para quem quiser compreender, assim, quem quiser ter um conjunto de aulas de excelente nível sobre a teoria eletrofraca e o modelo padrão em geral, essas aulas do Michael Peskin, dadas na escola do CERN, né, de 2016. Está publicado em 2017 nos arquivos. Lectures on the Theory of Weak Interaction, do Michael Peskin. Um excelente texto. É um excelente texto para um curso de modelo padrão. Ele insiste, dá mais ênfase à teoria eletrofraca, mas descreve em geral o modelo padrão. Aqui, eu não vou levar muito tempo, que isso aqui já está presente. No ano passado, a gente fez uma série de... Foram 6 encontros, que eu chamei Encontros com as Simetrias da Natureza. E no ano passado, nessa série que está no Professor Global, Encontros com as Simetrias da Natureza, eu dediquei, no último encontro, uma discussão mais especial sobre os problemas, os 12 problemas do modelo padrão. Hoje não vou ter tempo, né? A gente já está com tempo avançado, já está com quase 1h20 de discussão. Eu vou colocar... Os slides estão aqui, né? Mas quem quiser ter acesso aos slides, é só me escrever, não tem problema nenhum. Eu passo os slides para quem quiser, ou se o Professor Global quiser disponibilizar os slides, eu sempre mando. Então, estão aqui os 12 problemas que o modelo padrão tem. Os 12 problemas, eu diria, estruturais, não são circunstanciais, não. São problemas de princípios muito importantes do modelo padrão. Então, nós precisamos ir além do modelo padrão. Então, com os números quânticos, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Peraí, não. Então, deixa eu voltar aqui só um instantinho, só para terminar. Opa, perdão, voltar aqui, só para deixar bem claro algo que é fundamental. Quer dizer, toda essa discussão de incorporação dos números quânticos está aqui. Então, esses aqui, vamos dizer, esse quadro final aqui, é o quadro dos números quânticos das partículas elementares, né, que pertencem ao modelo padrão. Então, relembrando aqui, né, então aqui todas as partículas do modelo padrão, leptons carregados, neutrinos, quarks, que é a matéria fermiônica, bósons de gate, fóton, W+, W-, Z0, gluons. Todos esses objetos têm que ter esses números quânticos bem especificados. Pode ser 0 para alguns, mas tem que estar bem especificados. Então, esse é o conjunto final que a gente pode dizer que é aquele nosso maximal abelian set, que é o conjunto abeliano máximo que nós devemos sempre especificar quando falamos de uma partícula genuinamente elementar. Então, como qualquer partícula, eu vou ter que especificar massa, spin, paridade, número bariônico, número leptônico. Pode ser 0, mas tem que especificar. Hipercarga isospin fraco, hipercarga fraca e, consequentemente, a carga eletromagnética. Isospin forte, estranheza, charme, bottom, top e cor, né? Uma partícula que tenha charme
Claro que a estranheza dela é zero, a bottomness, digamos assim, a qualidade de bottomness, topness é zero. Uma partícula, um quark com T. Então, estranheza zero, charme zero, bottom zero, mas o T não é zero. Então, esses aqui são, digamos assim, as chamadas cargas de flavor, cargas de sabor não trivial. Quark U tem todos esses números quânticos zero. Quark D tem todos esses números quânticos zero, mas tem cor. Quark S, a estranheza dele não é nula, mas o charme, o bottom, o top é zero. Então, qualquer quark tem que ter esses números quânticos e pode estar numa dessas categorias, U, D, S, C, B e T. Né? Então, estou colocando aqui só as cargas não triviais, né? Porque nós não atribuímos, por exemplo, a estranheza é um número quântico novo, são quarks novos. Quer dizer, os quarks U e D são os quarks sem sabor, são os quarks que nos constituem. Nós somos feitos, né, de elementos da tabela periódica. Carbono, nitrogênio, oxigênio, né? Quer dizer, oxigênio, hidrogênio, carbono para caramba, silício, quer dizer, todas as moléculas, todos os elementos da tabela periódica são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons só tem quark U e D. Então, quark U e D é a matéria usual, é a matéria, digamos, a matéria não excitada. Para eu ter um quark S, nós precisamos descobrir um acelerador. Então, as partículas estranhas foram descobertas em 47, as partículas com charme descobertas em 74, as partículas com bóton em 78 e as partículas com top em 95. Então, esses são, digamos assim, os sabores excitados. Eu preciso de aceleradores, ou preciso, então, estar, por exemplo, numa estrela, numa supernova, para ver a produção desses quarks aqui, mas eles têm que ser excitados, eles não são os quarks naturais U e D. Por isso que a gente não incorpora os números dos quarks U e D aqui, mas aqui só colocamos as cargas, digamos assim, as cargas de sabor não triviais, aquelas que precisam ser excitadas, quer dizer, foi o homem, através dos aceleradores de partícula, que construiu o charmônio, que construiu os demais estados excitados. Então, tá aqui, isso é só para voltar, terminando essa referência, os problemas do modelo padrão, os 12 problemas do modelo padrão. Aqui nós temos, então, o confinamento dos quarks e gluons é um problema ainda, é um desafio da teoria do modelo padrão. A pergunta é, quarks escalares, o Atlas e o CMS do LHC tem na agenda a eventual busca de quarks escalares. Por que nós só temos matéria, a matéria primordial do modelo padrão é fermiônica, quarks e leptons e neutrinos. Por que nós não temos quarks escalares? Por que nós também não temos leptons escalares? Então, essa é uma discussão, por exemplo, que a supersimetria tenta preencher. É um desafio que a supersimetria tenta responder. E aí a busca de quarks escalares no Atlas e do CMS. É um problema que está na agenda, é uma busca na agenda do LHC. Pentaquarks começaram a ser descobertos a partir de 2003 e os tetraquarks a partir também de 2003, no Japão. Agora, em 2020, o ano passado, a gente teve o anúncio, né, de um quark, né, de um tetraquark, puramente charmoso, CC barra, CC barra. Até então, os pentaquarks e os tetraquarks, eles podem ter um quark B ou um quark com bóton e um quark com charme. A pergunta é, por que não tem pentaquark, tetraquark com top? Por que só o charme e o bóton aparecem nos pentaquarks e nos tetraquarks e não o top? Por quê? Porque o tempo de recombinação dos quarks é na faixa de 10 a menos 23, 10 elevado a menos 23 segundos. Mas o top decai em 10 a menos 25 segundos. Então, um quark top, quando ele é produzido no LHC, né, nas colisões próton-próton, altíssimas energias, os prótons se chocam com os prótons, tem aquela explosão, aquele Big Bang no LHC, e aí, a partir dessa energia, nós podemos produzir top. Só que o top decai em 10 a menos 25 segundos. Ele decai com 2 ordens de grandeza mais rápido do que o tempo de recombinação. Então, antes do quark T poder se recombinar com outros quarks, ele já decaiu em quark B. Então,
o quark top não dá para formar estrutura, nós não temos um topônio, nós temos charmônio, que é charmant, temos botônio, que é botônio, que é bottom, bottom com antibóton, mas nós não temos top com antitop. Por quê? Porque antes dele de combinar para formar uma estrutura, ele decai, 10 a menos 25 segundos. O tempo de recombinação é bem maior, é 10 a menos 23 segundos, 2 ordens de grandeza acima. Então, ele decai antes de se recombinar. Então, esses pentaquarks descobertos até agora, tem uma série de pentaquarks já descobertos, eles sempre carregam um quark C ou um quark B. E os tetaquarks também carregam um quark C ou quark B. Porém, em 2020, no LHCb, descobriu-se esse meson X, 6.900 MeV de energia, ele é um tetraquark, então ele tem 2 quarks e 2 antiquarks, todos charmosos. Então, vamos dizer assim, essa é a partícula mais charmosa que nós conhecemos, que o homem foi capaz de produzir em acelerador. Então, esse aqui é o suprassumo do charme. É o charme X6900. É um tetraquark. A discussão de gluons massivos e glue balls, estados ligados de gluons na QCD, também é um problema, é um sério desafio da teoria das interações da QCD, e também depois propriedades dos plasmas de quarks e gluons. Quarks e gluons submetidos a temperaturas altíssimas, energias e densidades intensas, o que é produzido, seja no ALICE, do LHC, que no RHIC, de Brookhaven, né? Relativistic Heavy Ion Collider. Essas colisões de heavy ion, né? Elas são átomos de chumbo, ou seja, são íons de chumbo. Íons de chumbo são íons, se eles são íons de chumbo, eles são partículas carregadas positivamente, e são relativísticos, então produz correntes muito intensas. Então, correntes muito intensas, campos magnéticos muito intensos. Então, esses plasmas de quarks e gluons são interessantes porque são quarks e gluons sujeitos a campos magnéticos que podem ser da faixa de 10 a 16 Tesla. 10 a 16 Tesla é um campo muito, muito intenso, né? Lembrando que os campos magnéticos das magnetares, das estrelas de nêutrons, chegam a ser da faixa de 10 a 12, 10 a 13 Tesla. Esses produzidos nesses aceleradores, né, de Heavy Ion Collider, Relativistic Heavy Ion Collider, chegam a ser 10 a 16 Tesla, portanto, 3 ordens de grandeza acima dos campos das magnetares. Então, status epistemológico, modelo padrão, deve ser visto como um modelo efetivo e não mais de uma teoria fundamental. Deve haver uma teoria mais fundamental que dá origem ao modelo padrão. Quem é essa teoria mais fundamental? Pode ser uma teoria de grande unificação, pode ser uma teoria de cordas, pode ser uma loop quantum gráfica. Então, nós estamos em busca de teorias mais fundamentais, caminhos além do modelo padrão. Só para finalizar, vamos lembrar do grande resultado desse ano, 7 de abril de 2021. No Fermi National Laboratory, Fermilab, né? Lá no Fermilab, foi feita a medida mais recente, 7 de abril de 2021, portanto, praticamente 3 meses, né? Essa medida aqui foi feita para anomalia magnética do Mu, e foi encontrado esse valor aqui, né? Com uma precisão de 0,46 partes por milhão. Olha a grande precisão. Então, nós temos esse número, 0, que é coisa de 10 a menos 11 aqui, esse número aqui fica 0,00165,920,40, e a incerteza é 54. Então, essa é a medida mais precisa para a anomalia do Mu. Claro que a medida mais precisa para a anomalia magnética é o caso do elétron, que é também de uma parte em 1 trilhão. Aqui não, aqui são 0,46 por milhão. No caso do elétron, é uma parte em 1 trilhão, 2 partes em 1 trilhão. Aqui nós estamos falando, mas esse do Mu é muito interessante, porque o resultado experimental mais preciso, que é esse que foi medido aqui, que eu retomo aqui, é esse aqui, e o valor experimental, o modelo padrão, o cálculo teórico do modelo padrão. Então, a discrepância entre o valor experimental e o valor teórico do modelo padrão está na faixa também, ó, 251 vezes 10, mas aqui tem um mais ou menos, eu não botei o menos não, é mais ou menos, é a incerteza. 251 mais ou menos 59 vezes 10 a menos 11. Portanto, 200 partes em 1/100 de bilionésimo.
portanto, 10 a menos 9. Então, eu tenho uma precisão, vamos dizer, de 2,5 em 10 a menos 9. Duas partes e meia por bilhão, que já é um valor muito preciso. Isso tem uma significância de 4,2 sigma. Então, se nós chegarmos a 5 sigma, isso é muito encorajante, porque isso mostra que a diferença entre o experimento e o modelo padrão, se isso chegar a 5 sigma, isso configura um real desvio do modelo padrão. Então, nós temos nessa busca, né, quer dizer, se nós estamos buscando algum caminho além do modelo padrão, isso é muito sensato, né? Isso não é uma mera busca, vamos dizer, exploratória. É exploratória também, mas é cacifada por essa discrepância do momento magnético anômalo, do muon, do valor, a discrepância entre o valor experimental, que é esse valor de 7 de abril de 2021 do Fermilab, que confirma o valor de 2008 do BNL, do Brookhaven, da máquina de muons, né, do Brookhaven, de 2008. O experimento de 2008 é confirmado, é compatível com esse resultado de 2021 do Fermilab. E aí, essa discrepância entre o valor teórico e o valor experimental, o valor experimental e o valor teórico calculado no modelo padrão, até a ordem alfa 5, no modelo padrão, nós aqui incorporamos, claro, os efeitos da QED, os efeitos eletrofracos, os efeitos advindos dos quarks e os efeitos advindos da polarização do vácuo pelos hadrons e aquele chamado hadron light by light contribution. Então, aqui nós temos uma série de contribuições que se somam para dar a contribuição teórica do modelo padrão, que é calculada também, que vai até que é calculada na faixa dos bilhões. Então, essa discrepância, ela pode estar, se ela chegar a 5 sigma, espera-se em 2022 o Fermilab melhorar, ampliar esse desvio aqui, essa significância para mais próximo de 5 sigma. Se chegar a 5 sigma, nós temos, evidentemente, aberta a porta para buscar física além do modelo padrão. Por exemplo, setores extras de leptons em teorias além do modelo padrão. É muito interessante, então, esse momento, né? Então, aqui a anomalia magnética do muon e física além do modelo padrão. Esse resultado aqui, vamos ficar acompanhando, que no ano que vem pode ser que nós tenhamos novidades interessantes. Aqui essa reflexão do Greenberg, que foi a pessoa, né, o físico que introduziu o conceito de cor, dizendo que ele sempre trabalhou com coisas inúteis, e isso, trabalhar com conhecimento que ele dizia que era considerado inútil, foi o que o habilitou, quer dizer, deu a ele musculatura, musculatura intelectual para produzir um conceito que na época parecia também inútil, que era o conceito de cor de quark, que hoje a gente sabe que é fundamental para se entender, inclusive, o confinamento dos quarks e gluons. Depois que nós saímos, no último slide, nós saímos do modelo padrão, se nós pensarmos num possível caminho além do modelo padrão, podem ser as teorias de grande unificação. Das grandes unificações, né? Nós temos uma quebra da simetria grande unificada em 10 a 16 GeVs, e essa quebra nos traz ao modelo padrão. Então, a teoria imediatamente mais fundamental do que o modelo padrão seria uma teoria de grande unificação, Grand Unified Theory. Pode ser com grupo SO10, com grupo SO5, com grupo E6, aí tem uma série de grupos que podem ser grupos grande unificados. Mas aí, se eu tenho uma nova simetria, eu vou ter novos números quânticos, e aí aparece a famosa carga X. Essa carga X, ela é dada por 5 vezes o número bariônico menos o número leptônico, menos 2 vezes a hipercarga fraca. Então, esse número quântico, ele é conservado em todas as interações do modelo padrão. Então, o B-L é conservado no modelo padrão. Porque se a gente olhar bem no modelo padrão, nós não temos nenhuma, deixa eu voltar aqui, porque isso é importante para quem está assim, vendo pela primeira vez, aqui no modelo padrão, essas correntes são correntes ou puramente bariônicas, no caso dos quarks, ou puramente leptônicas. Nós não temos uma corrente que misture, que um bárion vire um lepton. Então, o número bariônico e o número leptônico são conservados no modelo padrão, isoladamente. Mas numa teoria grande unificada, o número bariônico não é conservado.
Eu posso ter conservação de B menos L, mas não de B e de L separadamente. E o número quântico que é conservado é esse número quântico X aqui. Esse número quântico que é conservado é o número quântico novo que eu tenho que introduzir se nós formos além do modelo padrão. Claro, se nós formos além do modelo padrão pela supersimetria, nós também temos que introduzir a chamada paridade R. Então, se nós paramos no modelo padrão, basta ficar com esse conjunto abeliano máximo, que é esse aqui. Então, esse aqui é o conjunto de números quânticos que a gente construiu desde 1900, né, da década de 30, quando a gente introduz o spin isotópico forte, até a instituição do modelo padrão. Pai, se nós vamos além do modelo padrão, seja por grande unificação, seja por supersimetria, outros números quânticos devem ser incorporados. Então, eu termino aqui esse nosso quarto encontro. Foi bastante longo, eu peço desculpa, mas era o encontro final, e terminamos aqui a nossa série de 5 encontros, né? Na verdade, encontro 1, encontro 2, encontro 3.1, encontro 3.2 e encontro 4, para celebrar, né, esses 2 trabalhos aqui, que foram os trabalhos, né, dos 50 anos, né, dos 60 anos do Eightfold Way. O trabalho do Yuval Newman e o trabalho do Murray Gell-Mann, né? Ambos os trabalhos mostrando a importância da simetria SO3 de sabor para a física de interações fortes. Antes ainda, né, 3 anos antes da previsão de existência dos quarks. E 8 anos antes da descoberta experimental dos quarks. Então, nessa celebração desses 2 belíssimos trabalhos, simples e profundamente belos, né? E consequentes, altamente consequentes, nós fizemos essa série de 5 encontros. Então, eu agradeço a todos aqueles que tiveram a paciência de seguir a série. A gente espera estar acrescentando, né, alguma reflexão, elementos para uma reflexão, e eu me preocupei bastante de fazer a contextualização para mostrar como as ideias elas estavam correndo em paralelo e como uma ideia vai confirmando a outra, vai reforçando a outra ao longo do tempo. Então, nós começamos final da década de 20 e chegamos agora, né, chegamos até o modelo padrão na década de 70. Eu queria agradecer ao Matheus, né, por essa gravação de hoje, mas ao Matheus e ao Santiago pelo trabalho de gravação desses 5 encontros, nas noites de domingo, já são 11h40 da noite, e Matheus não está nem com a namorada hoje para poder fazer essa gravação, né, Matheus? Então, renunciando à vida sentimental para fazer uma gravação. Então, eu agradeço a todos vocês, agradeço ao Professor Global. Em breve estaremos voltando com alguma série, vamos trabalhar outros aspectos agora ligados a essa física teórica de altas energias. Temos muitas coisas a discutir. Vai ser lançado agora também no site do Professor Global a palestra que nós discutimos justamente o aspecto, toda a discussão a respeito dessa medida da anomalia magnética do muon, essa medida de 7 de abril de 2021 e suas consequências. Então, nós vamos estar lançando também no Professor Global essa semana essa palestra que eu fiz no dia 9 de julho, né? Há 2 dias atrás, no Instituto Federal de Brasília, no IFB, mas vai estar lançada também pelo Professor Global, porque é uma questão muito atual e que merece a nossa reflexão. E agora, no mês de agosto, eu vou estar trazendo uma outra série de discussões aqui para o Professor Global. Então, espero ter a companhia de vocês e espero que nós possamos estar fazendo um trabalho útil para aumentar, né, o nível de interesse, mostrar o quanto essa área de pesquisa é uma área muito profunda e muito estimulante, e é uma área que chama assim, a um conhecimento que nos faz exercitar profundamente a noção de simetria em física. Muito obrigado, Matheus, uma boa noite para você e ficamos em contato. Boa noite a todos e saúde, sobretudo, a todos. Vou desligando, tá, Matheus? Estou saindo da sala de reunião. Uma boa noite, obrigado de novo. Saúde aí, cara. Tchau.